sinal de que Nova York possa ter... Boa noite, pessoal. Vamos lá? Espero que vocês consigam me escutar bem aí. E deem aí o feedback se vocês conseguem me escutar usando o microfone ou mesmo pelo chat. Tá um pouquinho baixo o áudio. Tá, okay. Vamos lá, ver se melhorou. Ok. Ver se melhorou aí um pouquinho. Agora ficou. Vamos lá, gente. Na última aula, a gente concluiu o primeiro ciclo da disciplina, né? Que falava aí sobre gatilho, sobre processos neurais, sobre o estudo do cérebro tríade que a gente fez. E vocês responderam lá um questionário, eu ainda não tive tempo de corrigir todos os questionários, tanto que eu mantive ele aberto ainda até hoje. Vou olhar agora aqui para vocês, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas fizeram a atividade. Eu já falo para vocês aqui o número, até para poder a gente ter uma referência. Neurociência aplicada ao marketing. Muito bem. Acho que quase todo mundo, na verdade, fez o formulário. Vou só abrir aqui no Google Docs para a gente conseguir ter uma ideia de quantas pessoas efetivamente responderam. Ó, amanhã mesmo, gente, eu vou estar dando feedback referente à correção dessas atividades. A gente tem um total de 37 alunos matriculados na disciplina. Óbvio, nem todo mundo conseguiu responder, né? Nem todo mundo conseguiu responder, mas uma grande parte respondeu. Acho que eu tenho 19 respostas aqui. 19 não, 21 respostas. Então, quem respondeu o formulário, óbvio, eu vou mandar para vocês por e-mail o feedback das respostas. Também vou mandar o comentário sobre cada uma daquelas questões abertas para que vocês tenham aí a referência até mesmo para objeto de estudo. O formulário, na verdade, ficou aberto até ontem, mas eu atualizei ele para ficar hoje até as 23h59, para que, caso a gente tivesse alguém depois da aula que ainda não tivesse respondido, pudesse acessar lá e fazer a atividade, tá bom? Mas acho que, a princípio, a grande maioria de vocês já até respondeu. Deu certo sim, tá, Camila? Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila que deu certo sim. Bem, hoje a gente vai partir para um outro nível de discussão. A gente primeiro entender um pouco sobre o neuromarketing, entender um pouco sobre as ferramentas, as estratégias, os gatilhos. E agora a gente começa a associar ele com outros conceitos que a gente já tem e que a gente já estudou ao longo da nossa graduação, principalmente referente ao comportamento do consumidor, referente ao processo de compra e consumo e referente aos cenários de mercado, né? O estudo dos cenários de mercado. Então, a partir de agora, a gente passa a analisar qual que é e como deve ser feita a aplicação do neuromarketing dentro dos conceitos que a gente já tinha estudado anteriormente durante a graduação. Na verdade, que eu espero que vocês tenham estudado anteriormente durante a graduação numa disciplina de comportamento do consumidor. Para a gente iniciar essa reflexão, eu queria... Gente, eu acho que esse slide que está aí com vocês está errado. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Eu estou com um slide aqui aberto que não é o mesmo que está aparecendo para vocês aí. Não é mesmo. Deixa eu só remover aqui esse slide e colocar o correto, tá?
eu subir o slide correto aqui para vocês. Estou compartilhando aí com vocês, pessoal, porque algumas pessoas estão no celular e normalmente cai também, tá? Então, eu mandei para vocês aí pelo chat para que vocês consigam baixar os slides da aula de hoje. Então, quem puder já faz o download, deixa salvo no celular. Caso trave a imagem um pouquinho ou a gente tenha algum tipo de problema, vocês já conseguem acompanhar diretamente por aqui, tá certo? Então, basicamente, nessa aula de hoje a gente vai discutir sobre essa relação de estudo do comportamento do consumidor, cenários de mercado e a aplicação do neuromarketing. Então, a gente vai entender mercado e clientes, entender de que forma essas duas variáveis são muito importantes, vão se relacionar com o nosso objeto de estudo, que é a neurociência e o marketing, ou seja, o neuromarketing, por assim dizer. Primeiro, a gente tem que pensar como é que funciona o mercado e onde as estratégias de neuromarketing que a gente estudou até agora vão ser, de fato, aplicadas. De que forma elas podem ser aplicadas. Para isso, a gente tem que lembrar o seguinte, nós estudamos centenas de estratégias, nós vimos diversas publicidades que são completamente diferentes, vimos meios, vimos formas, vimos gatilhos, estudamos de que forma as pessoas reagem a cada tipo de propaganda, de que forma as empresas devem se posicionar, qual é o estereótipo que as empresas devem criar, de que forma a comunicação deve ser elaborada. Isso tudo a gente viu até agora. Mas o que a gente, na verdade, precisa entender mesmo é de que forma a gente vai aplicar isso. Porque nós temos que concordar numa suma que é muito importante. O gatilho de aprovação social e o gatilho de exclusividade, muitas vezes, eles se contradizem. Eu não posso desejar, por exemplo, que todos aprovem o produto que eu estou comprando e, ao mesmo tempo, desejar que aquele produto seja exclusivamente meu. Esses dois gatilhos, de alguma forma, estão em contrapontos completamente distintos. Da mesma forma, eu não posso já usar um gatilho que generaliza o tipo de produto ou serviço e me faz me sentir parte de uma sociedade ou de uma comunidade ou de um grupo de consumo, e utilizar em paralelo com um gatilho que, por outro lado, simplesmente me afasta e me dá distanciamento do convívio social e me faz sentir uma pessoa única. Então, nós temos diversos tipos de gatilhos mentais, temos diversos tipos de ativação neural, temos diversos tipos de estudo referente à neurociência, mas nós precisamos entender em quais critérios nós vamos aplicá-los, em que cenários nós vamos aplicá-los. Então, toda estratégia ou teoria, ela deve ser aplicada em um mercado e destinada a algo ou a alguém. De todas essas variáveis, as mais importantes e as mais complexas são justamente essas. Entender o mercado e entender a pessoa para a qual aquela comunicação que eu estou criando, que deve servir de gatilho mental, vai ser destinada. Quando uma estratégia, um gatilho, uma ativação, ou mesmo uma técnica de persuasão, ela é praticada, ela vai levar em consideração um cenário. E esse cenário, normalmente, é o cenário ideal. Ou seja, as pessoas que são impactadas por ela, em um cenário ideal, vão reagir daquela forma. Por exemplo, a gente está falando de cenário, né? Qual que é o cenário atual que a gente vive? O cenário atual que a gente vive, ele não é nada convencional. Ele, de longe, não é o cenário ideal. Então, por exemplo, o meu gatilho mental de é amanhã, só amanhã mesmo no Magazine Luiza, ele simplesmente não funciona. Porque o meu gatilho mental de prioridade, de necessidade imediata de consumo, ele simplesmente caiu por terra. Porque a comunicação da Magazine Luiza é nacional, a gente tem cidades e estados que estão com lojas fechadas e outras cidades e estados que estão com lojas abertas. Então, nesse momento, aquele meu gatilho de ativação não serve. Dentro desse mesmo cenário, eu tenho pessoas que estão perdendo emprego, estão passando por dificuldades financeiras e que vão priorizar o tipo de consumo que elas vão realizar. Então, automaticamente e da mesma forma, aquele gatilho, neste cenário, que não é o cenário ideal, não vai funcionar igualmente. Então,
Entender a forma sintética como se comporta o ambiente e a mente do consumidor vão ser fundamentais para que a gente consiga relacionar e selecionar dentre as estratégias e gatilhos estudados qual melhor vai se aplicar a cada campanha. E, de acordo com o cenário, definir qual é a proposta de valor de cada campanha e a qual comunidade aquela campanha vai se destinar. Oi? Eu não entendi, desculpa. Gente, alguém falou alguma coisa, mas eu acho que o áudio falhou um pouquinho. Então, pode mandar aqui pelo chat, que aí eu já respondo em seguida, tá certo? Acho que falhou um pouco o microfone. Não consegui visualizar aqui quem é que tinha falado efetivamente. Vamos dar continuidade. Vão existir, pessoal, 3 perspectivas que são muito importantes para a aplicação do neuromarketing. Primeiro, entender os fatores do ambiente externo. Esses fatores do ambiente externo vão ser todos esses fatores, como, por exemplo, esse que eu acabei de mencionar. O país está em crise, a política definiu que as empresas não podem abrir, o tipo de consumo das pessoas foi modificado, e as minhas estratégias de gatilho simplesmente não vão mais funcionar tão bem quanto deveriam. Eu tenho os fatores do ambiente interno. Esse ambiente interno é o meu ambiente dentro da empresa. Também vão haver fatores dentro do meu ambiente interno que vão contribuir para que aquela comunicação funcione. Se aquela comunicação, por exemplo, tem um gatilho para ativar o meu público interno, eu preciso entender como aquele público interno se comporta e é como aquela comunicação deve ser destinada. E, por fim, tem uma variável que é a mais sensível de todas, que são os fatores pessoais, que vão partir do pressuposto da análise de personalidade e do padrão de consumo de cada consumidor. As nossas decisões de compra, elas são afetadas por uma combinação incrivelmente complexa de influência desses ambientes. Fatores do ambiente externo, fatores do ambiente interno e os meus fatores pessoais. Todos eles devem ser observados e estudados de maneira complementar e de maneira conjunta, e nós precisamos entender que qualquer estratégia de neuromarketing que a gente aplique em uma estratégia de marketing, em uma campanha, em uma publicidade, em uma ativação, todas elas vão depender dessa combinação incrivelmente complexa entre a influência do ambiente externo, a influência ou os fatores do ambiente interno e os fatores pessoais de cada pessoa. Esses ainda mais incompreensíveis, mas a gente vai utilizar o neuromarketing para tornar eles menos distantes da nossa realidade de estudo. Tá certo? Vamos iniciar, então, entendendo o ambiente de mercado e os fatores externos e internos. Quando a gente olha para essa divisão, a gente já deve ter visto essa figura algumas vezes ao longo do estudo da nossa graduação. Basicamente, ela é a figura que mostra o macroambiente e o microambiente, ou seja, o ambiente interno e o ambiente externo das empresas. Dentro desses ambientes, eu fiz um levantamento aí dos principais fatores que vão influenciar diretamente no resultado das minhas campanhas de neuromarketing, ou que vão ser fatores sensíveis para a implantação da minha estratégia comercial, me utilizando do neuromarketing nas campanhas ou na mídia da minha empresa. Dentre esses fatores, pessoal, a gente tem aí no microambiente, que é o ambiente da empresa, né, no ambiente ao redor do ambiente interno da empresa, eu tenho clientes, concorrentes, produtos substitutos, entrantes, fornecedores. Dentro do meu ambiente interno, eu tenho cultura organizacional, tenho a estrutura da empresa, tenho os procedimentos, as políticas e também os aspectos informais. E no meu macroambiente, que é aquele que vai influenciar de fora para dentro da empresa, eu tenho governo, tecnologia, sociedade, economia, cultura, meio ambiente e política. O que a gente precisa entender? Que esses fatores do macroambiente, do microambiente, do ambiente interno, como a gente tem estudado eles não podem ser vistos de forma em separado. A gente, quando estuda esse círculo aí, a gente aprende o seguinte, que
No ambiente interno, eu tenho fatores que influenciam na empresa, e no meu ambiente externo, que é a composição do macroambiente com o microambiente, eu vou ter stakeholders, ou seja, eu vou ter fatores externos que vão influenciar no comportamento da minha organização. Pois bem, o fato é que para entender o comportamento do consumidor e para entender a forma como a empresa se posiciona, a gente tem que passar a entender que essa composição de ambientes, ela não influencia somente no ambiente organizacional da empresa, mas ela influencia na forma como o cliente enxerga a campanha, na forma como a empresa se posiciona no mercado e na estratégia que eu irei utilizar. Por exemplo, concordam comigo que quando a gente tem um problema como esse, que é um problema governamental, um problema de saúde e ao mesmo tempo um problema econômico, a gente automaticamente tem um impacto sobre a nossa publicidade e sobre a forma como o marketing vai se comunicar com o cliente. Então, esses fatores não são fatores internos da empresa. Não estão no meu microambiente e nem tampouco estão no meu ambiente interno. Eles estão no macroambiente. Só que esses fatores não vão influenciar só na empresa. Não é porque a empresa vai parar, porque a estratégia de distribuição vai mudar, porque a empresa vai produzir mais ou menos. Não, nada disso. Esses fatores do meu macroambiente vão influenciar na forma como o meu consumidor compra o meu produto, da forma como ele percebe o meu serviço. Então, as ativações, as estratégias, as comunicações que eu tinha antes, simplesmente não são mais funcionais. E vocês podem observar isso diretamente na mídia. Por exemplo, antes, a maioria das campanhas de bancos, lojas e outras entidades do tipo eram plenamente comerciais. Elas visavam divulgar um produto, divulgar um serviço, divulgar um benefício. Quando isso tudo aconteceu e afetou as variáveis do meu macroambiente, as empresas, elas, em sua grande parte, foram prejudicadas. E ainda assim, elas tiveram que continuar investindo em comunicação com o cliente. Então, por exemplo, a Magazine Luiza, será que está vendendo mais ou será que está vendendo menos frente a essa crise? Provavelmente ela esteja vendendo menos. Porém, ela fez uma estratégia de comunicação que permitiu a ela estar mais próxima dos clientes. Então, ela investiu no horário nobre, ela conversou com os clientes, ela procurou abrir a plataforma dela para que os clientes entrassem como parceiros. E aquilo ali, pessoal, é efetivamente um gatilho mental que foi trocado e que está sendo utilizado. Antes ela utilizava um gatilho que era viável dentro do cenário que nós tínhamos, que era amanhã, só amanhã mesmo no Magazine Luiza. Ou então, super promoção no app. Esses eram os gatilhos utilizados. Eu tinha o gatilho de benefício, eu tinha um gatilho de tempo, eu tinha vários gatilhos ativados ali. Agora, ela resolveu mudar a estratégia. Agora, ela tem uma empatia com o cliente. Então, se eu tivesse que analisar, por exemplo, as estratégias de persuasão lá do Cialdini, que a gente também estudou em algum momento nas nossas aulas, eu diria que a Magazine Luiza, ela está dando algo para os clientes, que é a possibilidade deles adicionarem aquele comércio que eles têm dentro do seu e-commerce, e que aquilo vai gerar, não só nos clientes que estão aderindo àquele processo, mas em toda a sociedade brasileira, uma dívida social com a Magazine Luiza. Esse gatilho é aquele que eu te dou alguma coisa, e em troca, você também fica ali comprando ou consumindo o meu produto ou o meu serviço. Então, todas as empresas estão se utilizando de um gatilho muito similar, que é o que comporta nesse momento. É o que vai permitir que as empresas continuem se comunicando com os clientes e continuem evoluindo. Então, ótimo, a Magazine Luiza deixou de utilizar o gatilho de escassez, por exemplo, e passou a utilizar agora o gatilho de reciprocidade. Então, com essa nova estratégia de reciprocidade, ela também vai fidelizar o cliente e ela também vai aproximar o cliente. Ela dá algo para alguém e essa pessoa cria com ela uma dívida social.
não deixa de ser uma estratégia que foi adaptada com base nas mudanças que ocorreram nesse cenário e nesse ambiente interno e externo da empresa. Uma outra também que a gente pode utilizar como exemplo, que analisou esse ambiente externo e fez a sua análise de como avançar, de como crescer. O iFood. O iFood, obviamente, com essa grande pandemia e com as pessoas presas em casa, ele está lucrando muito mais. Mas aí ele poderia simplesmente fazer campanhas para que as pessoas consumissem pelo aplicativo e permanecessem em casa. Mas ele preferiu utilizar uma outra estratégia. Ele preferiu utilizar uma estratégia de contraste receptivo. O que foi que o iFood fez? Ele criou uma campanha dizendo que estava cuidando dos seus motoqueiros, dos seus entregadores e dos seus fornecedores. E que o iFood Brasil estava criando um fundo monetário para dar suporte a todos os profissionais que eram vinculados à plataforma que porventura viessem a adoecer, para que eles tivessem a sua renda garantida. E que, fora isso, a iFood também estaria doando grande quantidade de mantimentos, refeições, para as pessoas em estado de extrema pobreza. Quando ela faz isso, ela cria uma empatia com as pessoas. Ela cria nas pessoas um contraste receptivo. Então, as pessoas que observam aquela empresa param de entender que aquela empresa só está objetivando o lucro e passam a entender que aquela empresa tem uma responsabilidade social. Isso vai permitir que essa empresa tenha sustentabilidade e se mantenha mesmo diante daquele momento de crise. Então, a gente precisa entender que todas as estratégias que nós estudamos em algum momento, todos os gatilhos, toda a forma de conduzir o pensamento humano para obter um resultado comercial, elas são sensíveis a todos esses aspectos do macroambiente, do microambiente e do ambiente interno. Assim como são sensíveis, como eu coloquei no slide anterior, aos fatores pessoais, que vão ser relacionados com personalidade e comportamento de cada ser humano. Dentro do macroambiente, tem algumas variáveis que eu queria comentar com vocês. São elas: cultura, variáveis sociais, governo e política. Por definição, pessoal, a variável de cultura, ela vai influenciar na forma como as pessoas enxergam as ofertas. Então, por exemplo, utilizar um gatilho de escassez para uma pessoa que não tem dinheiro é culturalmente equivocado. Da mesma forma, é socialmente equivocado. O que a gente tem que tentar imaginar é que as estratégias de neuromarketing só vão ser funcionais quando eu faço uma análise complexa de todos os efeitos do ambiente externo, do ambiente interno e das variáveis de personalidade das pessoas que eu pretendo impactar. Então, por exemplo, dentro do macroambiente, a variável de cultura ela é muito sensível à aplicação dessas estratégias, a ponto de que a cultura varia de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, a minha cultura é consumir imediatamente, a minha cultura é pesquisar. A minha cultura é levar a oferta para a pesquisa. A minha cultura é não consumir esse produto. Então, culturalmente, vai haver uma variação dentro do meu macroambiente. Então, eu preciso buscar uma estratégia de neuromarketing que seja adaptada ao máximo de perfis de consumo possíveis. Tá certo? Variáveis sociais seguem a mesma linha de tendência. As variáveis sociais vão influenciar na forma como as pessoas percebem a campanha. Por isso que eu falei que a maioria das lojas modificou e alterou a sua campanha para que ela se tornasse mais próxima das pessoas, para que elas comunicassem efetivamente o que as pessoas precisavam escutar, que as empresas estavam ali, que elas iam manter os seus empregos, que elas estariam à disposição da comunidade, que elas estariam trabalhando para o bem-estar social. Essa é a melhor perspectiva. E aí, uma coisa que é muito interessante é que nunca, ao longo do tempo, a gente tinha tido um problema que fosse tão desafiador para definir a estratégia de comunicação. Quando você é muito assistencialista, você agrada o público D e simplesmente isola o público A. Quando você cria muita ideia de posse, de bem-estar, de luxo, você agrada o público A e desagrada o público D.
As empresas, dentro desse cenário atual do macroambiente agora, elas encontraram uma oportunidade única. Porque agora, com respirador, sem respirador, com comida, sem comida, com emprego, a crise simplesmente atingiu a todos os setores da economia. Então, elas resolveram criar uma empatia e uma compaixão social com todas as pessoas envolvidas nesse processo. Além dessas variáveis no macroambiente, a gente tem governo e política que estão completamente relacionadas. Como eu comentei lá no começo, essas variáveis ambientais influenciam no tipo de consumo e vão influenciar em como a estratégia de gatilho mental ou de neuromarketing vai ser elaborada para determinada campanha ou para determinado produto ou serviço. Quando essas influências políticas, partidárias ou governamentais acontecem, automaticamente eu também tenho uma campanha prejudicada. Essa campanha ela vai ser sensível àquela estratégia. Então, em alguns estados e municípios, houve o isolamento social. Em outros, a princípio, ainda não acontecia. Então, como que uma loja que investe milhões para poder criar uma campanha, pensar numa estratégia de aproximar o cliente, de fidelizar a conveniência dele, como que essas lojas iam adaptar a campanha de uma cidade para outra, ou de um estado para o outro? Era quase impossível. E isso foi um grande desafio. E para que a gente entenda que sempre que a gente elaborar uma estratégia, partindo da análise do neuromarketing, a gente vai encontrar também esses desafios. No meu microambiente, eu tenho duas variáveis que eu gostaria de mencionar de forma muito clara e que são grandes fatores influenciadores também na forma como as pessoas absorvem a campanha ou absorvem a minha estratégia de neuromarketing. São elas a cultura organizacional, o reconhecimento e eu vou adicionar aí os aspectos informais. Vamos lá, para que a gente possa entender. Quando a gente faz uma campanha, quando a gente lança um produto ou um serviço, quando a gente tenta aproximar essa campanha de determinado grupo de clientes, vai sofrer, o cliente, na verdade, vai perceber aquilo de forma distinta, de acordo com alguns aspectos também do microambiente. A cultura organizacional influencia nessa percepção a ponto que cada organização traz em si uma perspectiva distinta. Professor, não entendi. Vamos a um exemplo. Imagine só, classe dos pilotos de avião, pilotos de aeronave, aeromoças, pessoal que trabalha em aeroporto. Essa classe em específico, ela está muito incomodada com a crise ou ela está pouco incomodada com a crise? Ela está muito incomodada com a crise. Então, por exemplo, quando eu lanço uma campanha organizacional, como, por exemplo, o governo do estado do Ceará, falando que é importante que as pessoas fiquem em casa, falando que é importante o isolamento social, aquela campanha, obviamente, também tem uma finalidade política. Ela não é uma finalidade só de informar as pessoas, né? Mas quando eu faço isso, eu tenho classes que estão envolvidas em culturas organizacionais específicas que simplesmente vão dizer que aquilo é uma loucura, que as pessoas não podem fazer aquilo, que aquilo não existe. Dentre elas, eu tenho, por exemplo, os comerciantes, que acham muito ruim esse isolamento social. Eu tenho as pessoas que dependem do comércio, que dependem de alguns setores específicos de alimentação. Todas elas vão entender aquela comunicação de forma negativa, pelo fato de que a cultura organizacional no qual eles estão envolvidos, dentro do microambiente deles, é completamente distinta de outras. Então, a minha campanha, o meu comunicado, a forma como eu dou determinada notícia, eu chego em determinada perspectiva, pode parecer agressiva para essas pessoas. Reconhecimento também é outra variável. As pessoas, dentro do microambiente, elas têm a variável de reconhecimento muito forte. De que forma as pessoas se enxergam naquela perspectiva, se enxergam naquela campanha, se enxergam naquele serviço. Essa capacidade de reconhecimento, que é muito ligada ao microambiente das empresas ou das organizações como um todo, ou daquelas variáveis e fatores que estão ao redor da empresa, eles também vão ser bastante sensitivos à forma como as pessoas consomem a informação, consomem a propaganda ou consomem a notificação dela. E, por último, os aspectos informais.
esses aspectos informais, eles devem ser levados em consideração na campanha. Por exemplo, o que são os aspectos informais? Tem coisas que estão claras e tem coisas que não estão claras. Quando eu lanço uma campanha, eu posso querer comunicar para as pessoas, por exemplo, que agora o iFood Brasil vai ajudar as pessoas, ele vai contribuir com a saúde dos seus entregadores, ele vai criar um fundo monetário para ajudar essas pessoas caso elas venham a adoecer. Isso tudo é excelente. Mas existe alguns aspectos informais que não estão ditos naquela campanha. O que são esses aspectos informais? São as percepções. Então, por exemplo, eu posso ter um grupo de pessoas que tem a percepção de que aquela campanha ela é profundamente invasiva e que o correto era que os entregadores ficassem em casa. Eu tenho um grupo de pessoas que vai entender que aquela campanha é completamente institucional e que ela abraça as pessoas e que eles estão fazendo o necessário porque é um serviço essencial. Esses aspectos informais, pessoal, que tem a ver com a percepção das pessoas, também vai influenciar diretamente na forma como os fatores do ambiente interno e os fatores do ambiente externo vão contribuir para o entendimento da minha campanha ou da minha estratégia de marketing. Então, se eu aplico naquela estratégia um gatilho errado ou uma estratégia de neuromarketing não convencional, aquele momento, aquele cenário e aquele contexto, as pessoas, muito pelo contrário de se sentirem atraídas àquela marca, aquele produto ou aquele serviço, podem sentir-se completamente avessas àquela marca, àquele produto e àquele serviço. Então, isso tudo vai depender desse contexto ambiental que está ao entorno das pessoas. Para que a gente entenda como se dá esse comportamento de compra, que é óbvio o resultado dessas campanhas e dessas estratégias, a gente precisa entender que a pessoa, quando vai fazer um processo de compra, quando vai entrar em um processo de compra, ela sofre estímulos. Então, eu tenho os estímulos do marketing, que são esses advindos das campanhas, como, por exemplo, as que utilizam as estratégias de neuromarketing aplicadas a elas. Esses estímulos de marketing vão ter relação com produtos e serviços, com o preço, com a forma de distribuição e com a comunicação que a gente definiu para ela. Esses são os itens que nós temos controle desses estímulos de entrada para o processo de compra. E também vão sofrer outros estímulos que nós, como profissionais de marketing, como gestores de campanha, como gestores de marketing, não temos muito controle sobre ele. São os aspectos econômicos, tecnológicos, políticos e culturais. Então, nós temos isso como entrada, nós temos um processamento que acontece dentro da caixa preta do consumidor, que é como nós chamamos o processo que acontece dentro da mente dele, e por fim a gente tem uma resposta de consumo, onde eu tenho as decisões do consumidor. O que é importante a gente entender? Eu tenho os estímulos de marketing, sobre eles nós temos o controle e podemos fazer o planejamento exato. E eu tenho outros estímulos, econômico, tecnológico, político, cultural. Eu não consigo controlar esses estímulos, mas eu consigo criar indicadores para analisá-los. Para que a minha campanha, para que a minha pesquisa, para que a minha mensagem esteja o mais clara possível ao cliente e o mais próxima da realidade. Ok? É como eu comentei lá no slide anterior. Eu tenho um universo de stakeholders que vão influenciar nesse processo decisório, que são esses outros estímulos todos que eu coloquei aí como entradas, e esses estímulos todos precisam ser mapeados. A gente nunca vai conseguir ter controle sobre eles, mas a gente vai conseguir observá-los para criar a melhor campanha e a melhor estratégia possível. Quando esses estímulos externos, somados com os estímulos de marketing, entram na mente do consumidor, vão ativar as características do consumidor e a psicologia do consumidor. Dentro da variável psicologia do consumidor, eu vou ter, por exemplo, aspectos como motivação, percepção, aprendizagem e memória. Para que a gente entenda o que são esses aspectos, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e rever alguns conceitos. Então, por exemplo, o que é a motivação? Motivação, que vem do latim motivo, é justamente a capacidade que alguém tem de ir em busca de algo, ou de procurar algo. Isso é a motivação. Para quem não lembra,
ela é individual e intransferível. A mesma coisa se aplica à percepção. A psicologia do consumidor tem a variável percepção, que é a forma como o cliente enxerga. A percepção vai variar de acordo com o contexto cultural, político e social ou econômico no qual aquele cliente está inserido. Por isso, a importância de alinhar ao máximo a estratégia de comunicação ao público-alvo. E, por fim, dois processos que são consequência, a aprendizagem e a memória. De que forma aquela marca está memorizada pelo meu cliente, pelo meu consumidor, de que forma ele enxerga aquilo que eu estou comunicando, ou aquele produto, ou aquele serviço, e qual é o processo de aprendizagem que ele teve. Qual é o processo de aprendizagem? Quantas vezes ele já esteve com a minha marca? Quantas vezes ele já experimentou a minha marca? Quantas vezes ele já tomou decisões em prol do consumo do meu produto ou do meu serviço? Somadas a essa psicologia do consumidor, somam-se características do consumidor, que são as características culturais, sociais e pessoais. Ou seja, a cultura dele, a forma como ele enxerga o processo de consumo e aquele produto ou serviço, o contexto social no qual ele está inserido, o que está acontecendo no entorno dele, de que forma ele entende o que se passa ao redor dele, e as características pessoais, que tem a ver com a variável de personalidade. Essa variável de personalidade, nós sabemos que é composta pelo nosso consciente e pelo nosso inconsciente. Então, tem muito mais dentro dessa variável de características do consumidor pessoais do que o que a gente possa explicar. Depois disso, essas duas variáveis, que é a psicologia do consumidor e a característica do consumidor, elas vão ser somadas e vão nortear um processo de decisão de compra, que é ainda dentro dessa etapa que nós chamamos de caixa preta do consumidor. Esse processo de decisão de compra, pessoal, ele vai variar, por exemplo, do reconhecimento do problema, ou seja, essa necessidade que o cliente tem em relação àquele produto, àquele serviço, a forma como ele busca as informações, a avaliação de alternativas para consumir aquele produto ou serviço, a minha decisão de compra efetivamente e o meu comportamento pós-compra. Tudo isso vai ser analisado dentro dessa caixa preta do consumidor. E o que sai daí, o que sai dessa relação entre psicologia do consumidor e características do consumidor e do processo de decisão dele, vai vir em resposta à minha empresa ou à minha propaganda ou em resposta ao meu produto, ao meu serviço e à minha estratégia aplicada de marketing. Isso vai definir as decisões do consumidor, que vão variar da escolha do produto, da escolha da marca, da escolha do revendedor, do montante da compra, de quanto ele se predispõe a gastar, da frequência da compra, se ele vai voltar a fazer aquela compra ou não, e da forma de pagamento. Todas essas decisões são processadas relacionando o cenário atual, o mercado, as influências e características dele, pessoais, culturais e sociais, e também as perspectivas de motivação, percepção, aprendizagem e memória que ele tem sobre o meu produto e sobre o meu serviço. Então, esse modelo de comportamento de compra, ele é bastante complexo, porque ele tem que perpassar os 3 níveis e ele tem que entender de que forma a minha campanha entra na mente do consumidor, qual é o contexto que está dentro daquela percepção do consumidor e de que forma aquele consumidor provavelmente vai reagir àquela minha campanha ou aquela minha divulgação de marketing. Então, o desafio maior para implementar uma estratégia de gatilho mental, de aplicação do neuromarketing, ou de elaboração de uma estratégia de empatia com o cliente, ou de aproximação psicológica com ele, é justamente essa. É entender que, além de conhecer a estratégia psicológica a ser aplicada, eu tenho que conhecer também o psicológico do meu consumidor. Eu tenho que entender a forma como ele pensa, e eu tenho que criar cenários para que lá na frente as decisões de compra sejam favoráveis àquela minha campanha ou àquela minha estratégia de neuromarketing aplicada. Então, esse modelo de comportamento do consumidor, que é composto por entradas, o processo da caixa preta e a saída, ele exemplifica muito bem qual é o cenário e de que forma estão relacionadas as variáveis desse cenário aos conteúdos que nós estudamos e a forma correta para aplicá-los. Ok? Dando continuidade, né? Quais são as características, então, que vão afetar o comportamento do consumidor?
As principais estão norteadas aí entre culturais, sociais, pessoais e psicológicas. Na maioria das vezes, os profissionais de marketing não controlam esses fatores que estão aí abaixo, mas nós devemos levá-los em consideração na hora que nós definimos uma estratégia. Então, por exemplo, no aspecto cultural, eu devo levar em consideração as variáveis de cultura, subcultura e classe social a qual se destina aquela minha comunicação ou aquela minha estratégia de aproximação psicossocial utilizando o neuromarketing. Na variável social, eu devo levar em consideração grupos e redes sociais, família, papéis e status sociais daquele grupo a qual se destina aquela minha estratégia de neuromarketing. No aspecto pessoal, eu devo levar em consideração idade e estágio no ciclo de vida que aquela pessoa se encontra, a situação financeira dela, o estilo de vida e a personalidade e autoimagem daquela pessoa. E no aspecto propriamente dito psicológico, eu devo levar em consideração motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. Professor, então essas características, essas variáveis culturais, sociais, pessoais e psicológicas, a gente não consegue mencionar, é isso? Não, a gente não consegue controlar, mas a gente consegue mensurar todas elas. Então, por exemplo, eu posso entender que uma pessoa com mais de 60 anos, que está numa situação financeira de classe média, que tem um estilo de vida convencional e que tem um grupo social familiar XYZ, incluída numa classe social e numa cultura Y, tende a responder melhor ao estímulo mental de aprovação social. Eu posso relacionar essas variáveis com uma estratégia de neuromarketing e definir que tipo de campanha deve ser lançado para impactar e, ao mesmo tempo, aproximar aquelas pessoas. Ok? Então, essas características que afetam o comportamento do consumidor, dentro do processo de compra, elas devem ser estudadas e levadas em consideração, para que a gente consiga relacionar qual estratégia de neuromarketing é melhor aplicada àquela realidade de consumo daquele produto ou daquele serviço. E aí a gente se pergunta, qual é a relação, então, entre neuromarketing e esses fatores que eu acabei de mencionar? Bem, a combinação entre comportamento do consumidor e neuromarketing é justamente a combinação perfeita para uma abordagem infalível ao cliente. O neuromarketing ele vai nos ajudar a diminuir essa diferença de compreensão entre os fatores e características que influenciam o comportamento de compra, que nós não podemos controlar, e o que a gente pode controlar, que é o entendimento prévio sobre as perspectivas de determinado grupo de consumo. Então, o que nós precisamos entender é de que forma aquele grupo de consumo ou aquelas pessoas visualizam aquela campanha. O que a gente precisa tentar mensurar é isso. A forma como as pessoas vão reagir àquela campanha. E qual é a estratégia de gatilho e aproximação que pode ser melhor utilizada com aquela finalidade. Então, utilizar das técnicas de neuromarketing tem como finalidade aproximar o produto do cliente, criando gatilhos que sejam vinculados às principais variáveis de cultura, social, pessoal e psicológica que eles trazem com eles. Essa capacidade de relacionar as variáveis que anteriormente não se controlava com a campanha convencional, com os gatilhos prováveis ao qual aquele grupo social, aquele grupo de consumidores vai reagir, torna a campanha infalível. Então, quando essa campanha é infalível, a gente passa a entender que há um entendimento anterior a esse que a gente já viu durante as nossas aulas, que é o fato de que os estudos revelam que 85% a 95% das decisões de compra são tomadas de forma inconsciente, ou são tomadas pelo inconsciente do consumidor. Esse iceberg, pessoal, representa bem essa imagem. O consciente do consumidor, que é aquilo que a gente consegue observar, ele é muito pequeno. Então, eu vou analisar essas variáveis aqui, culturais, sociais, pessoais e psicológicas. Aonde estão essas variáveis? Aqui, no consciente. Abaixo delas eu tenho o meu inconsciente, que é um universo gigantesco. O desafio, na verdade, é além de analisar aquelas perspectivas,
entender, abaixo do nível do mar, como está representado na figura, quais são os gatilhos que podem ser aplicados para que aquela campanha possa tocar o cliente, possa se aproximar do cliente, possa fidelizar o cliente. Porque a gente vai entender que o cliente, ele varia muito o processo de compra. Então, eu tenho tipos de comportamento de decisão de compra que são completamente diferentes de um consumidor para o outro. Então, quanto melhor a estratégia de neuromarketing aplicada, maior vai ser a aproximação e melhor vai ser aquele meu processo de compra. Um outro fator que é muito importante da gente revisitar é a pirâmide do Maslow, que a gente já estudou tantas vezes. Ela vai se relacionar, pessoal, com algumas variáveis que estão aqui, como, por exemplo, papéis e status social, situação financeira, estilo de vida, personalidade e autoimagem, motivação, percepção e cultura. Isso tudo vai se relacionar com essa pirâmide do Maslow sobre a perspectiva de que os fatores que influenciam no processo de compra têm muito a ver ao estágio o qual a pessoa está. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela está ali no nível de segurança. Ela teve as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança atendidas. Então, para ela, eu não posso lançar uma campanha que tem como gatilho mental a exclusividade. Essa pessoa não precisa disso. Ela está em busca de necessidades sociais. Ela precisa da família, da amizade, do amor, para poder passar aquele nível e seguir para o seguinte. Não sei se vocês têm recordação sobre isso em efetivo, mas essa pirâmide do Maslow, ela escalona a forma como as pessoas buscam as coisas, e ele fala que eu só posso ir em busca das necessidades de segurança quando as fisiológicas forem parcialmente atendidas ou completamente atendidas. A mesma coisa da de segurança para a social. Só posso pensar na social quando a de segurança já foi parcialmente atendida ou completamente atendida. Então, essas necessidades, entender em que estágio o meu consumidor está dentro dessa pirâmide é muito importante. Eu posso ter um cliente, por exemplo, que vai comprar uma BMW, que é um carro altamente caro e onde eu tenho um processo de compra altamente complexo, porque o custo investido é muito alto e o benefício também é muito alto. Esse cliente, pessoal, certamente não está na fase social, não está na fase de segurança e não está na fase fisiológica. Ele está em busca de autorrealização ou de estima. Ele já passou por todas as outras fases. Então, o tipo de gatilho, o tipo de comunicação e o tipo de propaganda que eu vou destinar a esse cliente, ele é diferente. Ok? A gente precisa entender que dentro dessas fases, os clientes se posicionam de formas completamente distintas. E é outra ferramenta que a gente sempre tem que enxergar ao posicionar uma campanha ou a definir uma estratégia de marketing. Qual é a relação, então, do neuromarketing com esses fatores que eu comentei do Maslow? Sinteticamente, os fatores de personalidade, o estilo de vida, a cultura, a expectativa, a autoimagem e muitos outros podem ser facilmente relacionados com essas teorias estudadas. Uma estratégia, por exemplo, é tentar posicionar o produto ou serviço ao cliente como sendo um item vinculado aí à variável de autorrealização, que está no topo da pirâmide. E onde toda a estratégia de comunicação permita sentir parcialmente atendido todas as necessidades anteriores. Então, por exemplo, para eu fazer uma vinculação de um produto exclusivo, que vai trazer poder, que vai trazer identidade, como uma BMW, eu tenho que fazer esse meu cliente entender que todas as necessidades abaixo dele já foram atendidas, sendo elas as sociais, a de estima, a de segurança e a fisiológica. Então, eu posso criar uma estratégia ou uma campanha de comunicação que diz o seguinte, como eu já vi, por exemplo, uma outra campanha de veículo que eu não vou me recordar agora qual é. Você já conquistou o mundo, você já conquistou a sua família, você já conquistou o melhor local de trabalho. Chegou a hora de conquistar o melhor carro da categoria. Eu já vi uma campanha desse tipo. Essa campanha, ela tornou esse veículo como sendo um item que está no topo da pirâmide. E as pessoas que o buscam autorrealização. E a campanha de gatilho mental vai trabalhar com relação a essa perspectiva, entendendo que o produto está lá,
do topo da pirâmide. Então, essa é a capacidade associativa. A gente tem que entender de que forma esses produtos, esses serviços, essas estratégias podem ser relacionadas para pôr em prática uma campanha, uma estratégia e um produto na rua, por exemplo. Óbvio que o desafio dos gestores de marketing, que é o que vocês futuramente serão, ou quiçá já são, é justamente esse. Relacionar esses dois aspectos, certo? Permitir-se entender que o cliente está posicionado em determinada realidade e que o seu produto tem que se posicionar de forma muito próxima a esse cliente, a esse serviço ou aquela pessoa que vai consumi-lo. E que utilizar o gatilho ideal para cada tipo de cliente é a principal definição que você tem que fazer dentro de uma estratégia de neuromarketing, certo? Que mais para falar sobre essa relação entre neuromarketing e esses fatores? Esse novo sentido de percepção de marca, que atinge os níveis mais altos da pirâmide, só são possíveis quando a gente combina uma estratégia de neuromarketing às estratégias de comunicação da empresa. Ainda assim, os comportamentos de compra eles vão variar em estágios distintos que podem resultar em diferentes atitudes. Ou seja, dependendo de onde o seu cliente estiver, em qual fase da pirâmide ele estiver, ele vai se posicionar e responder à sua campanha ou ao gatilho mental que você está implantando de forma completamente diferente. Entender o cliente nesse sentido passa pelo entendimento do seu comportamento de decisão de compra. Esse comportamento de decisão de compra, pessoal, pode ser dividido em 4 categorias, certo? O comportamento de compra complexo, o comportamento de busca de variedade, o comportamento de compra com dissonância reduzida e o comportamento de compra habitual. A gente vai ver esses 4 tipos de comportamento e qual é a variação entre eles. Para a gente entender isso, vejam esses quadros que está aí nesse slide. A gente tem uma variável entre alto envolvimento e baixo envolvimento e pequenas diferenças entre as marcas ou diferenças significativas entre as marcas. Quando eu tenho um alto envolvimento, geralmente o produto é caro, a compra dele é pouco frequente e essa compra envolve bastante risco para o cliente. Quando eu tenho baixo envolvimento, geralmente os produtos são mais baratos e de compra frequente. Da mesma forma, o outro extremo de variáveis. Quando eu tenho pequenas diferenças entre as marcas, o consumidor entende que ele pode escolher uma ou outra. Quando eu tenho diferenças significativas entre as marcas, eu tenho muitas variáveis que podem influenciar no meu processo de compra. Vamos entender cada um desses comportamentos de forma individual para a gente concluir esse estudo de hoje. No comportamento de compra complexo, os consumidores apresentam um comportamento de compra altamente envolvido na compra. E eles percebem diferenças que são significativas entre as marcas. Esse comportamento de compra complexo está aqui no topo. Tem como exemplo aqui a compra de um automóvel de luxo. Eu tenho um alto envolvimento com aquela marca, com aquele produto e com aquele serviço, e eu tenho diferenças significativas de um produto para o outro ou de um serviço para o outro. Esses clientes podem manifestar um alto envolvimento quando o produto é caro. Isso automaticamente vai configurar que aquilo inclui um risco. E aquele cliente, e aquele produto, na verdade, não é comparado com frequência a outros produtos e serviços, porque ele é bastante autoexpressivo. Então, uma BMW, por exemplo, ela não tem muitos concorrentes. Aquele produto é altamente expressivo. Ele tem uma expressão própria, um valor próprio. Uma Harley Davidson, por exemplo, tem uma expressão própria, um valor próprio. Isso vai acontecer, pessoal, esse comportamento de compra complexo, ele vai acontecer, por exemplo, em compras de um computador. Em compras de um computador, a gente tem algumas especificações que não ficam claras do produto, como, por exemplo, não, esse aqui é melhor porque ele é uma plataforma de segunda geração, um processador XPTO, uma placa de vídeo NVIDIA, ele tem um link dedicado de GeForce duplo. Essas são especificações que nem sempre o consumidor vai entender. Então, esse consumidor ele vai passar por um processo de aprendizagem e ele vai criar crenças sobre aquele produto. E, em seguida, essas crenças vão ser seguidas de atitudes em relação àquele produto. E aí ele vai fazer um processo de compra consciente. Então, os processos
de comportamento de compra complexo envolvem produtos com muitos atributos, onde muitos desses atributos têm que ser conhecidos pelo cliente, são processos que demoram mais a serem consumidos e também são processos que envolvem bastante grana e bastante risco. Então, quando você elabora uma estratégia de comunicação ativando uma plataforma de neuromarketing para um comportamento de compra complexo de um produto dessa categoria, você precisa ser bastante expressivo. E você precisa comunicar diretamente àquele cliente que tem um comportamento de compra complexo, o porquê aquele produto tem atributos diferenciais que devem levá-lo a consumi-lo. Então, esse comportamento de compra complexo é o primeiro nível, onde eu tenho aí consumidores que têm um alto envolvimento com o produto e que percebem diferenças significativas entre as marcas. O segundo tipo de comportamento é um comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida. Esse tipo de comportamento vai ocorrer quando os consumidores estão altamente envolvidos com uma compra cara, incomum, e que aquela compra inclui determinado risco. Mas ainda assim, eles veem poucas diferenças entre as marcas. Imagine você, por exemplo, eu tenho um carro popular, sei lá, da Fiat, né? E eu tenho um carro popular da Hyundai. O carro popular da Fiat talvez seja 12, 15 mil reais a menos do que o carro popular da Hyundai. Teoricamente, eles têm os mesmos atributos. Banco de couro, direção hidráulica, 4 portas, porta-mala com metragem muito similar. Então, eu observo atributos muito similares. Então, eu tenho poucas diferenças entre as marcas. Se eu tenho poucas diferenças, o meu processo de compra com dissonância cognitiva reduzida vai tender a alguma variável, que pode ser, por exemplo, a comodidade, pode ser, por exemplo, o preço e pode ser, por exemplo, a conveniência. Quando eu tenho esse tipo de processo de decisão, ele tende a ser rápido. Mas, por outro lado, nesses casos, o consumidor ele vai ser mais sensível e ele provavelmente, após o processo de compra, ele sofra de um processo de dissonância pós-compra. O que é essa dissonância pós-compra? Comprei determinado produto ou serviço, que era muito similar ao outro, o preço foi mais sensível, ou seja, eu comprei o produto mais barato, mas aí depois eu fico observando que tem comentários sobre desvantagens daquela minha marca que eu comprei, ou tem comentários positivos sobre a marca que eu não comprei. Quando isso acontece, eu tenho aí uma dissonância cognitiva. Nessa perspectiva, pessoal, desse comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida, funciona exatamente nessa perspectiva. Eu tenho 2 produtos, os meus 2 produtos são muito similares, os 2 produtos possuem o mesmo nível de execução e até mesmo, muitas vezes, o preço é parecido, certo? Eu vou reduzir aquela comparação a qualquer variável sensível que eu tenha. Então, por exemplo, estou comprando um tapete, certo? Eu tenho vários tipos de tapete, do de 10 reais ao de 10 mil reais. Comparei 2 similares, de 1.000 reais. Tinha um de 1.000 e um de 1.100. Eu comprei o de 1.000. Depois eu tive uma dissonância pós-compra. Eu fiquei escutando comentários sobre o porquê o outro era melhor e o porquê esse era pior. Quando a gente tem esse tipo de cliente com comportamento de dissonância cognitiva reduzida, a gente precisa criar gatilhos para o consumo rápido. São os melhores tipos de gatilho que funcionam para esse tipo de comportamento de compra. Então, aqueles gatilhos, por exemplo, de escassez, funcionam muito bem para esse tipo de cliente, porque ele vai comparar pouco, ele vai perceber pouca variedade entre os itens e ele vai optar pela primeira variável que ele sentir. Se for preço, vai ser por preço, mesmo que a diferença seja pouca. Se for porque está acabando por regra de escassez, ele vai comprar por regra de escassez. Mas é para que a gente entenda que cada cliente vai ter um comportamento de compra diferente. Então, a estratégia de neuromarketing que vai ser aplicada àquela campanha também tem que ser diferente. Depois do comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida, a gente vai ter o comportamento de compra habitual. Esse comportamento de compra habitual
é quando o cliente ele tem um baixo envolvimento com as marcas, mas ele também não percebe nenhuma diferença entre elas. É o caso, por exemplo, do sal. Eu estou vendendo sal. Nesse caso, o comportamento do consumidor tende que ele não se apegue a nenhuma marca. Ele não vai se apegar a nenhuma marca. E ele vai criar uma atitude ou um comportamento tendencioso. Então, esse tipo de consumidor, para consumir esse tipo de produto, eles não ficam procurando informações, por exemplo, sobre as marcas, eles não avaliam as características, eles não tomam importantes decisões sobre quais marcas comprar. Como os compradores desse tipo de produto não estão altamente comprometidos com nenhuma marca, as estratégias de gatilho para consumo imediato desses produtos também são bastante funcionais. Então, por exemplo, cheguei no mercantil, eu tenho na gôndola 2 tipos de arroz. São 2 arroz brancos. Um custa R$ 1,50, o outro custa R$ 2,50. Qual é a minha variável principal para ativar o meu comportamento de compra? É justamente o gatilho mental de preço. Eu tenho uma variável de preço a qual eu vou ser mais sensível. Se eu tenho, por exemplo, uma gôndola que mostra uma super placa com promoção e que está no meio do corredor, e que tem um produto lá que está num preço razoável e tem outros tantos produtos lá numa prateleira para poder escolher. A tendência do consumidor é ir para o produto que está em evidência, acreditando ele que aquele consumo vai ser o melhor. Mas, na verdade, ele está sendo guiado por um outro gatilho que é direcionado para aquele processo de compra. E, por fim, pessoal, eu tenho um comportamento de compra em busca de variedade. Esse quarto tipo de comportamento de consumidor vai ocorrer quando há baixo envolvimento do consumidor e muitas diferenças percebidas entre as marcas. Nesse caso, os consumidores geralmente trocam muito de marca. É como comprar, por exemplo, biscoito. Você pode abandonar uma marca pelo fato de estar insatisfeito ou pelo simples fato de desejar provar um produto diferente. Para essa categoria de produto, a estratégia de comunicação da líder de mercado pode ser diferente das marcas menores. É como a gente viu, por exemplo, lá naquele exemplo da Coca-Cola e da Pepsi. Uma é líder de mercado e a outra é a segunda marca mais consumida. Esse produto é o tipo de produto que tem um comportamento de compra em busca de variedades. Então, quanto mais a marca secundária se posicionar como sendo uma opção para o cliente, mais o cliente vai se sentir motivado a experimentar a troca do produto. Tá certo? Aquele exemplo lá que a gente viu do gatilho mental da Coca e da Pepsi é uma excelente oportunidade para a gente entender como funciona esse comportamento de compra em busca de variedades. É basicamente essa mesma estratégia. Bem, basicamente, hoje a gente viu aí os comportamentos de compra, verificou a forma como o mercado, o cenário, né, se posiciona em relação às estratégias de neuromarketing e de que forma a gente tem que aplicar essas estratégias analisando esse cenário como um todo e todas essas outras variáveis. Então, basicamente, o que a gente precisa ter como conclusão dessa aula e avaliar como conclusão dessa aula é que as estratégias de neuromarketing, elas precisam ser interpretadas de acordo com o comportamento do consumidor e, obviamente, com o comportamento do mercado. E esse comportamento do consumidor e o comportamento do mercado vão depender de outras centenas de variáveis que a gente mencionou algumas delas aqui e que são muito importantes para o processo de tomada de decisão de qual tipo de estratégia ou qual tipo de gatilho deve efetivamente ser praticado. Ok? Eu vou fazendo aqui a chamada de vocês e eu queria que quem tivesse algum tipo de dúvida, é muito importante que vocês perguntem, tirem dúvidas. Alguns de vocês já devem ter visto alguns conceitos desses que nós vimos aqui hoje, porque afinal de contas já fizeram, né, obviamente, a disciplina de comportamento do consumidor, acredito eu, né? E se por acaso surgir alguma dúvida em específico, podem perguntar que, na medida do possível, eu vou tentando resolvê-las ou respondê-las, tá certo? A Adriana está aqui, a Alessandra também está aqui, a Ananda. Ananda,
Quem é você? Tem uma pessoa aqui chamada Ananda. Eu só não sei quem É Maria Ananda. Ah, muito bem. Tá como convidada, aí o professor nunca vai saber quem é. Maria Ananda, ok, presente. A Beatriz Castro também está aqui. Beatriz. Presente. Aí eu tenho o Danilo, o David. Presente. Aí eu tenho a Débora, as duas Déboras, ok, presente. Tenho o Elano, a Fernanda e a Francisca Jéssica. Professor, Elano, ok. Fernando, ok. Francisca Jéssica, ok. Pode falar. tem uma da Irlane, ela botou no chat aí que o celular dela tava só com 3% de bateria e o carregador estava com problema. Eu vi, acabei de lançar aqui. Professor, chama a Francisca Jéssica, é que ficou falhando aqui. Francisca Jéssica, já lancei a presença, viu? Professor, em relação à atividade, eu fiz a atividade, aí o senhor disse que ia mandar por e-mail. Aí, no caso, eu acho que não deve ter o meu e-mail. Eu posso enviar um e-mail solicitando o gabarito? Mas tem, gente, eu tenho e-mail de todo mundo aqui cadastrado no sistema. Eu tenho pelo Sava, o ambiente virtual de vocês. Eu mando um e-mail para todo mundo com o gabarito das questões. Pode ficar tranquilo, certo? Quem mais que tá aqui? Eu tenho Luciana Mello. Erison Campos, ok. Aí eu tenho Caio, Luciano Mello e a Michelle. Luciana Mello. Já lancei. Professor, só confirmando, Fernanda que você colocou aí foi Fernanda Araújo? Foi, exatamente. Tá bom, obrigada. Aí eu tenho Paulo Mendes, tenho a Rayane, que também está aqui, e tenho a Stephanie. Isso. Pronto. Lancei a presença de todos vocês que estavam presentes efetivamente na aula. Oi. O slide ele pulou da aula 5 para a aula 7. Teria como mandar. Sei. É só a nomenclatura. É que, na verdade... Então não está faltando nenhum, não, né? Não, na verdade, nós já tivemos 7 aulas. Só que algumas aulas tomaram mais de um, entendeu? Nessas aulas que tomaram mais de um ponto, automaticamente a gente tem um slide só. Por isso que eu coloquei a aula 7. Então ótimo. Tranquilo, obrigada. Deixa eu ver mais aqui. Pronto. Perguntas todas claras, pessoal. Se tiver alguém com alguma dúvida, pode ficar no chat para poder tirar comigo efetivamente. Se não, muito obrigado para todo mundo. Quem não respondeu a atividade tem até as 23h59, então tem mais 1h30 para poder responder. Enviar e submeter, que amanhã eu vou corrigir todas elas, certo? Janaína, já lancei a presença dela. Pode ficar tranquilo. Vendo aqui a pergunta do chat. Essa atividade é a mesma aquela da palestra? Exatamente. Tem a palestra e tem um formulário para preencher. Se você preencher o formulário, tá tudo certo. Tá bom. Gente, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau e até o Obrigada, nosso professor. Boa noite. Obrigada, professor. Tchau. Boa noite. Oi, professor. Oi. Oi, a Micheline, tudo bom? Tudo. Professor, Diga lá, Micheline. Oi. Hoje praticamente é a minha primeira aula. E porque eu fiz a matrícula bem atrasada. Como é que eu faço para pegar o material anterior? Micheline, em qual semestre você tá? Só para poder eu entender. No terceiro. No terceiro. Tá. Então, ótimo. Você já tem uma base bastante grande. Todo o material da disciplina está disponível pelo Sava, lá no campus virtual. Já você E me está vê, disponível né? aqui. Não estou muito bonita, não, mas dá para me ver, né? Peraí. Não tô, eu nem estou lhe vendo, na verdade. Mas, enfim. O
material de aula está disponível aqui também, certo? Você está logado direito no sistema e provavelmente esteja na minha turma. Então, você vai lá no menu Equipes, na tua lateral esquerda, aí tem um menu chamado Arquivos, certo? Dentro desse menu Arquivos, tem o material de aula. Aí você clica na pasta e vai conseguir visualizar todas as aulas, desde a aula 1, incluso alguns artigos e estudos de caso que foram utilizados até agora, tá certo? Ah, então, joia. Então, Aí qualquer dúvida você pode perguntar diretamente para mim também. Você está no nosso grupo do WhatsApp ou não está? Não, ainda não. Pronto. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat da aula o link para o nosso grupo do WhatsApp. Aí você entra nele e qualquer dúvida que você tiver, lá tem o meu contato também. Você pode tirar a dúvida que você tiver comigo, tá bom? Eu vou encaminhar aqui no chat para que você consiga visualizar aí o link. Basta copiar. Na verdade, basta clicar nele, né? E vai ser redirecionado diretamente para o grupo. Ok. Pois tá, joia, professor. Muito obrigada. Por nada. Muito obrigado também. Uma revisada aí já essa semana, para quando for na próxima aula, eu já conseguir acompanhar melhor. Tá bom? Tá ótimo. Daqui a pouco a gente está voltando presencialmente e vai estar mais claro para todo mundo. Certeza. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.